Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Daniel Zupa, sou desenhista e arte finalista profissional. Eu desenho e arte finalizo da mesma forma que Alex Ross e Norman Rockwell. E o que você vai assistir nesse vídeo é uma das lives que eu realizei entre 2018 a 2019, que foi o período em que eu vinha realizar lives aqui no YouTube e também no Facebook. Então vamos lá. Bons estudos. Nesse caso aqui que eu tenho do lado, é um dos trabalhos, um dos módulos, na realidade, que eu estou gravando do curso de pintura guache realista no estilo Alex Ross, que vai estar liberado a partir de janeiro de 2021. Começar o ano com o pé direito, hein? Começar o ano fazendo desenho e arte final acima da média. Alex Ross é um cara acima da média. Se você faz o que ele faz, você é uma pessoa acima da média. Não tenho a menor dúvida disso. A questão de luz e sombra é uma representação de 3 dimensões, já que tudo está em 3 dimensões. O que são 3 dimensões? Altura, largura e a profundidade. Então eu tenho aqui a altura do nariz, tenho aqui a largura do nariz e eu tenho a questão da profundidade, que é essa região aqui, ó. Se for em 3 dimensões, em forma geométrica, isso aqui, ó. É uma face, né? Eu tenho essa largura, eu tenho esse comprimento e eu tenho essa profundidade, que é daqui até aqui, profundidade. Então eu represento isso através de sombra. Então como é que eu vou estudar luz e sombra sozinho? Eu vou pegar um objeto, né? Pegar um objeto real e treinar com ele. Mas é interessante fazer aquela tabelidade. Já ensinei isso aqui várias vezes. Vamos lá. Tabelinha de tonalidade, tá aparecendo, tá, né? Vamos colocar, chama-se valor, tá? Chama-se valor isso aqui. Eu pego um valor máximo, que no caso é o 0, até o valor 10. Então aqui eu pego o preto, vamos pegar aqui o preto, exemplo, pode ser qualquer cor. Vamos pegar aqui o preto e eu vou deixando ele mais cinza, mais cinza, mais cinza, clarinho, mais clarinho, mais clarinho, até chegar ao branco. Não tem... Deixa eu escrever aqui primeiro. Não tem uma regra para que seja 10. Pode ser 10, 30, 50. Vai ficar mais detalhado ainda, inclusive, né? Quanto mais quadradinhos, maior. Tabela de graduação, que chama. O nome pouco importa. E é uma maneira de você estudar isso aqui. A outra tabela que tem outro nome, como eu disse, o nome pouco importa. Não vou confundir. Que você não vai fazer com quadradinhos. Você vai fazer com ele livre. Vai ser a mesma coisa. Se aqui eu tenho preto. Só que aqui não tem quadradinhos. Então aqui eu vou clareando uniformemente. São maneiras diferentes de se encontrar um tom, né, no caso. Vamos supor que eu quero encontrar um tom dessa pele. Se eu tenho aqui o preto, então eu sei que é o valor 0. Valor 0 é o preto. Então beleza, então eu vou aqui na minha tabela, beleza. Então essa cor aqui. Ah, esse tom de cinza, tom de cinza não é esse aqui não, esse tom de cinza é esse aqui. Então para isso que serve essa tabela de tom aqui, ó. Também, né, um dos motivos. Tom de cinza é esse aqui. Ah, esse tom de cinza aqui é mais próximo dessa região. Aí eu vou lá e encontro, tal. Enfim, o ideal é você fazer esse modelo de quadradinhos, né, de valor do 0 ao 10 por 10 quadradinhos e fazer principalmente essa daqui, ó. Sem divisões, em quadradinhos. Pega lá uma parte preta, letra preta. Um exemplo, nesse caso aqui eu tenho um grafito B. Então pode ser com grafite 8B, porque ele é basicamente um preto já, né? Dependendo da folha. Se a folha é um pouco áspera, então é mais preto ainda. Quanto mais liso a folha, mais cinza fica. Por que fica cinza? Usando o mesmo grafite? Sim, usando o mesmo grafite. Por causa dos poros, né? O que é o grafite? O que é um traço? Um traço como é que eu posso dizer? São os ritos, né? São os pozinhos do grafite dissolvendo. Ele vai se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo e ficando pozinho aqui no papel. Então, se uma folha é muito lisa, ele vai ficar mais cinza.
Tá? Se uma folha é mais porosa, ele vai ficar mais preto. Então, dependente disso. Só estou dando um exemplo, porque às vezes você pega o... Ah, Daniel, esse é 8B é mais cinza. É por causa da folha. Então aqui eu pego o preto e vou carregando. Por que isso é importante? Bom, por que esse modelo é mais importante do que esse aqui? Digamos que esse modelo aqui ele serve mais para pintura. Como eu disse aqui, vou pegar uma cor ali, eu venho aqui, dou uma analisada na minha tabela, esse preto aqui, esse tom de cinza seria aqui no caso, olha lá, 0, 1, 2. Então esse tom de cinza aqui, escala aqui, esse tom, o tom valor 2. Esse tom de cinza aqui é o valor X. Então serve mais para esse modelo aqui embaixo, é o mais importante para você. Por que é importante? Porque você vai carregar do mais claro, do escuro ao mais claro, fazendo então degradê. Você tem que aprender a fazer esse degradêzinho, essa passagem. Tem que aprender. Porque tudo é passagem. No caso aqui, tinta guache. Mas é uma passagem. Pode ter feito com outra cor, com lápis de cor, com giz pastel. É uma passagem. Esse é o modelo mais importante para você estudar. Vocês estão entendendo? Esse aqui é o modelo mais importante para você estudar, já que é esse modelo que você vai nos desenhos. Não vai fazer quadradinho dos desenhos. Vai fazer esse modelo aqui. Então esse aqui é mais importante para você. Só isso funciona? Não. Dicas de YouTube não vai te levar ao nível mais alto. Tá? Não se iluda com isso. Dicas são dicas. Aulas reais é o que vai te levar ao nível avançado, é o que vai te levar ao mais alto. Eu não cheguei aqui onde eu estou hoje pegando dica no YouTube. Graças a Deus, tempo com o YouTube. Dicas é uma pedrinha de areia no oceano. É isso. Mas talvez mais te confunde do que te ajuda. Tem que tomar cuidado com isso. Um curso é uma lógica sequencial. Então, Daniel, peguei todas as suas dicas no YouTube e não aprendi. Não vai aprender mesmo. Não vai. Não, uma coisa não tá a outra. Dicas são dicas. Mas vai te ajudar. É um grãozinho ali. Pega aquele grãozinho e coloca em prática. Então isso aqui não é tudo. Eu preciso também enxergar em 3 dimensões. Então você precisa aprender a enxergar também em 3 dimensões através de forma. Aliás, para tudo você precisa da forma geométrica. É aluno. Show. Olha só. Você já na última aula do módulo de luz e sombra? Tá aparecendo na câmera. Luz e sombra. Última aula. E o que acontece? Lá na última aula desse módulo aqui, ó, do módulo luz e sombra, é a aula mais importante para você, Manuel. É a aula mais importante. De todas as ali. Quantas aulas tem lá? 20, 30, nem sei quantas tem. De todas as aulas desse módulo de luz e sombra, a última é a mais importante. Que só existe modelos de luz e sombra. Sombra faixa branca e sombra faixa preta. Mas o Manuel é aluno. O Manuel, antes de chegar na luz e sombra, o que você participou antes? O que você praticou? O que você aprendeu antes? Isso aqui, ó, forma geométrica. Antes da forma geométrica, outra coisa ele aprendeu, uma lógica sequencial. São etapas. Então, como eu disse, nem tudo que eu vou passar aqui no YouTube, nem que qualquer canal do YouTube vai te passar, você vai aprender. Como eu disse, é uma no mar de areias do oceano. É só uma pedrinha que tá ali. Isso é uma de YouTube, isso é uma dica. Por isso que eu não falo, eu não corrijo desenhos de seguidor, por isso que eu analiso o desenho de seguidor, porque não tem como. Nem como, eu vou fazer. Mas e aí, você já aprendeu a enxergar em 3 dimensões? Não. Sabe representar luz e sombra? Não. Então não adianta eu analisar um desenho que a boca tá torta, que o olho tá torto, já que não tem o menor conhecimento de técnica. William, você entrou agora nessa turma. Quanto tempo você tá no curso? Responde por gentileza. Manuel, módulo luz e sombra, tem 26 aulas. Então, 26 aulas. A mais importante é a última. 26ª aula. Essa é a mais importante. Pode ser tudo ali se você quiser, menos a última aula. Menos a última. A última aula desse módulo, começa ali, mas ela vai até o final do curso. Tudo que você aprender nessa última aula é o que você vai fazer em todas as 400 vai cacetada aulas do curso. Essa é a mais importante para você. Só que, como eu disse, antes de essa aula, primeiro você aprendeu a enxergar em 3 dimensões. Antes de enxergar, primeiro você aprendeu outra coisa. É uma sequência. Só um recado aqui, William e Manuel.
Se vocês são alunos, eu sempre falo isso, é importante. E vocês só têm 1 hora por dia para praticar, esquece o Daniel no YouTube. Daniel, tem 2, 3 horas por dia, beleza. Bem, mas se você só tem 1 hora por dia é o mínimo para praticar, tá? 1 hora por dia é o mínimo do mínimo para praticar, tá? Se você tem 3 horas sobrando, aí tudo pro YouTube pode até acompanhar uma live. Tudo que você precisa você já tem na sua mão, que é o GPS. Então, o que eu ensino aqui é para seguidor, que é completamente do que eu ensino para vocês ali no curso. O que eu ensino para aluno, eu não ensino para seguidor. O que eu ensino para seguidor, eu não ensino para aluno. Vocês veem que a aula ali é completamente diferente dessas dicas que eu passo aqui. Eu não misturo as coisas. Eu não misturo as coisas porque meu método é diferente, já começa por aí. E eu não ensino meu método de maneira gratuita. Quer dizer, exceto no evento. No evento eu ensino parte, mas a não ser que vocês tenham muitas horas sobrando, e tudo bem, vai pro YouTube, assiste a live do Daniel, mas se não tem, cara, vocês estão perdendo tempo, de verdade. Eu já vi muitos alunos aqui, eu falo sempre a mesma coisa. Se tem só 1 hora, esquece o Daniel no YouTube. Vai pro GPS. Segue o GPS, te leva aqui, te leva aqui, te leva aqui. E no final, aquilo que você sempre quis. Antes de dormir, é sempre o melhor horário para praticar. Sempre o melhor horário. Então, só existem 2 modelos de luz e sombra. 2 modelinhos só. Que está lá no último módulo de luz e sombra. Só 2, sombra faixa branca e sombra faixa preta, que eu ensinei na aula aqui da mão ainda, inclusive. Ó. Nessa aula que eu ensinei sobre isso. Qual é o sombra faixa branca? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo dele aqui. Ó. Isso aqui, por exemplo, ó, do escuro para o mais claro. Essa região aqui do rosto, tá aparecendo aí, tá? Essa região aqui, ó. Essa região do escuro. Eu não vou passar grafite aqui porque isso aqui é guache. Então, é do escuro para o mais claro. Esse aqui é o que todo mundo já sabe fazer, todo mundo já conhece, já sabe como é que funciona, o basicão. Mas lembra? Tonalidades, ó. É isso aqui, ó. Do escuro para o mais claro. Vai estudar degradê. Isso aqui é um degradêzinho. Foi feito com pincel, mas não importa, é um degradê. É um pincel, mas o efeito é o mesmo. Do escuro para o mais claro. Então, faixa branca. É mais fácil de fazer. Agora tem o outro aqui, ó. Esse modelo do queixo, por exemplo. Ó. Esse modelo do queixo é faixa preta. Aqui no caso, a luz está vindo na mente. Olha o nariz dele. Olha os olhos dele. Olha a projeção do nariz. Né? A luz bate no nariz. Projeta aqui nessa região do rosto. Então, a projeção de sombra. Outro detalhe legal também. É que 99% das vezes, a sombra projetada ela é mais escura do que a sombra da figura. Eu posso, olha esse aqui, apesar que ele é pequenininho e tal, mas a região aqui em cima, o objeto, ele vai ter uma sombrinha mais fraca e a projeção dele, 99% vai ser mais escura, mesmo boca. A projeção desse volume aqui abaixo é mais escura, essa sombrinha aqui. A projeção do rosto, ó, tem sombra aqui, mas a projeção é mais escura do que a sombra no próprio objeto, que no caso é o rosto. Então esse é outro detalhe. Então agora que é sombra faixa branca, sombra faixa preta, e já sabe que a projeção é mais escura do que a sombra no próprio objeto. Olha só, a sombra no rosto dele aqui, ó, não é mais escura do que a projeção. Tá? Então isso ficou interessante também. Tem que praticar. Vocês têm um GPS na mão, praticar, senão não vai chegar a lugar nenhum. O que mais que eu posso falar aqui? Questão de luz e sombra. Voltando aqui ao assunto. Tem aqui, ó, a luz está vindo aqui no topo da cabeça dele, projetando do nariz nessa região do rosto, projetando a sombra da boca nessa região do queixo. Agora tem a sombra faixa preta. O que é a sombra faixa preta? É uma quebra de luz. Eu chamo de quebra que acontece aqui nesse narizinho. Ó, a mesma coisa no nariz dele ali, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É o limite. A luz ela alcança até aqui. Mais do que isso ela não vem. Essa região aqui abaixo, eu posso deixar ela mais clarinha. É o contrário, eu não pego do mais escuro, levo claro. Eu pego do mais claro, levo mais escuro. Uma esfera aqui, por exemplo, onde que dá para desenhar? Desenhar aqui, ó. Eu pego, aqui tá aparecendo, pego uma esfera aqui, por exemplo, ó. Tem uma esfera, a mesma iluminação lá em cima. Eu vou fazer isso aqui, ó.
Quem é aluno sabe que isso aqui é ridículo, né? Mas todo mundo faz no YouTube. Tem a maneira certa, tem a técnica para desenhar uma esfera com a pressão dela. Mas só para exemplificar. Então eu tenho aqui, ó, luz. É o limite da luz, alcança, é o limite da luz. Ela não alcança mais para cá. Aí eu faço um degradêzinho bem de leve aqui em cima. E agora eu venho clareando. Isso aqui gera mais volume. Por isso que eu uso muito mais a quebra de luz, o sombra faixa preta ou sombra faixa branca. O sombra faixa branca, a mesma coisa. Eu tenho mais, só que agora eu pego do mais escuro e levo para o mais claro. Esse degradê aqui, do mais escuro para o mais claro, que é o que todo mundo conhece. Aí, na garrancheira aqui, na rapidez do The Flash, só para vocês entenderem. Então aqui eu tenho faixa branca, e aqui eu tenho faixa preta. Qual que gera mais volume? Esse dá mais representação de volume. Isso aqui é tudo que vocês precisam saber, na verdade. Não precisa saber mais do que isso. Pegar isso aqui e praticar com objeto real. Não tem nada de complicado, não tem nada de complicado. É só uma técnica. Aplicar isso aqui que eu acabei de passar para você, ó. Pega coisa. Pega lá pega a própria lapiseira. Pega a sua própria lapiseira. Lembra? Só sombra não é nada. Você tem que enxergar, representar 3 dimensões. Vou pegar uma lapiseira, por exemplo. Vou fazer aqui o cilíndrico. Tem um formato cilíndrico. Vamos imaginar a ação vindo de cima para baixo. Que tipo de luz e sombra eu vou usar? Ah, vou usar esse aqui. Beleza. Escureço e vem clareando. Como é que eu acabei de mostrar para você, que foi a primeira coisa que eu mostrei. Pega no mais escuro, dá degradê. É só isso, ó, degradê. Do mais escuro, levo para o mais claro. Pronto. Vou fazer um outro, mesmo formato cilíndrico. Vou usar esse modelo aqui agora. Aqui, vou até o limite também. Ah, eu quero que a luz só venha até aqui, ó. Aqui para baixo não tem mais luz. Ai, coceira o nariz. Não tem mais luz. Faça um degradezinho de leve bem aqui em cima, coisa muito nítida. Faça a luz. E faça o contrário, ó, do escuro para o mais claro. Pronto. Qual que gera mais volume? Esse aqui. Sempre vai ser a quebra de luz. Quero gerar volume, quero dar mais vida no objeto. Usa faixa preta. Às vezes eu estou copiando uma fotografia, ou usando uma referência, e na fotografia eu tenho isso aqui, ó, mais comum, né, de aparecer. Eu não uso, dificilmente eu uso faixa branca. Na maioria das vezes eu não copio fotografia. Fotografia é um parâmetro para mim. Mesmo que seja o que for, não precisa, pode ser a mão. Vamos supor que na mão lá da fotografia está assim, do escuro para o mais... ou faixa branca. Então beleza, tá lá a mão assim, pego uma fotografia. Estou dando um exemplo aqui, gente, de que fotografia eu não sigo, justamente porque eu sei que esse aqui dá mais volume. Tá? Eu aprendi a fazer aquilo ali, é só aprender. Então, ó, eu tenho aqui o faixa branca. Pô, eu tenho que fazer aqui em tudo, pô, mas o faixa branca não é interessante. Eu vou fazer o faixa preta, vou lá e faço. Eu vejo a sombra, então o limite. Então tá lá, ó. Qual que dá mais volume? Sempre o faixa. Isso aqui, ó, pode ser até inclusive o reflexo desse dedinho aqui, refletindo aqui, ó. Isso aqui é tudo que vocês precisam saber. Não precisa mais do que isso aqui. Tem que pegar objeto real, por exemplo, e treinar em objeto. Ô Evelyn é aluna também, não é? Não tem complicação aqui. Vocês têm que estudar da maneira que, como se você estivesse ensinando. É bem paradoxal. Vocês têm que estudar como se estivesse ensinando. Pô, mas se eu estou aprendendo, como é que eu vou... É estranho, eu sei que é estranho, mas o cérebro funciona melhor assim. Quando você tem alguém. Então faz de conta que você está ensinando o Daniel. Pô, Daniel, ó. Tá vendo essa mão aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos estudar das duas formas, ó. Aqui eu tenho a sombra aqui, você vai lá e escurece, vem clareando. Então isso aqui é o sombra faixa branca, tá? Ensinando uma pessoa imaginária, não precisa ficar falando em voz alta, mas ensinando, o seu cérebro, ele decora
Ele codifica de maneira mais rápida quando você está ensinando alguém. Porque isso faz parte dele. É um programinha. Aí você vai lá, parte por as dedo. Não precisa ser um dedo, pega qualquer coisa. Aqui, ó, formato lírico. Pega alguma coisa que seja mais orgânica. Ao invés de, por exemplo, um cubo. Tá aparecendo aí na câmera? Tá. Vamos supor que eu vou pegar um cubo. Pô, um cubo não é interessante. Por que um cubo não é interessante? Porque eu não vou conseguir esse tipo de sombra nem esse tipo de sombra. Ou aqui vai ser tudo cinza, ou aqui vai ser tudo preto. Então você tem que pegar uma coisa mais orgânica. Mais puxada pro lado do cilindro, mais puxada pro lado da esfera. Não sei que você vai começar a arredondar as pontas, né? Se você consegue já enxergar dessa forma, aí fica fácil. Vamos supor aqui que eu vou fazer. Vamos supor que você consegue enxergar dessa forma, em 3 dimensões. Já consegue imaginar que isso aqui é um formato mais arredondado. Exemplo aqui, ó. Vou fazer ele no tamanho maior. Vou botar pequenininho. Aqui dá pra fazer, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa parte superior aqui em cima. Vou trazer mais pra cá, inclusive. Aí. Eu tô enxergando isso aqui pro lado de cima, isso já começa a fugir um pouquinho. Que não é só luz e sombra, tem que chegar em 3 dimensões. Vai dar um na cabeça agora. Então, se eu estou enxergando isso aqui do lado disso, como é que eu tenho que representar essa curvinha aqui? Assim ou assim? Quem sabe? Vamos colocar aqui A ou B. O que eu preciso representar? Essa ou essa aqui nessa aresta? Eu vou representar isso aqui de forma mais arredondada. Vou tirar essa quina, mas eu preciso enxergar e representar em 3 dimensões. Eu já sei criar um cubo, mas agora eu preciso representar essa quina mais arredondada. Então, eu vou usar o A ou eu vou usar o B? Tá vendo como é que não é só luz e sombra? Eu vou falar para vocês, tem uma sequência lógica sequencial. É um cronograma de aulas. Dica do YouTube só vai te levar a dica de YouTube. O dia que vocês entenderem, vocês vão aprender. Mas enquanto vocês estiverem nesse negócio de dica de YouTube, vocês estão fodidos. Essa que é a verdade. Ó, chegando de cima para baixo, vamos imaginar que isso aqui é um formato cilíndrico. Como é que eu vou representar o formato cilíndrico aqui dentro? Vamos supor que eu tiro essa aresta e coloco vamos supor que é uma mesa. É uma mesa aqui em cima, tem uns copos, tem uns pratos. E essa perninha aqui é um formato cilíndrico, é um tubo. Como é que eu vou representar isso dessa forma? Eu preciso enxergar, preciso primeiro enxergar ele na memória. Olha só como é que é o tubo. Por que o tubo? Essa é a parte interna do tubo. Por que eu sei que é assim? Eu não estou olhando de cima para baixo? Então, eu olho a parte de cima do tubo e não o contrário. Certo? Isso aqui está errado. Tem que chegar de cima para baixo. Então, na verdade, qual que é? O A ou B? É o A. Olha só essa curvinha. Essa curvinha que está aqui, ó. Qual que é essa curvinha que está aqui? Se eu for representar todo o formato cilíndrico, é essa curvinha aqui. Bom, como eu disse, vai muito mais além do que apenas luz e sombra. Dá uma dica de luz e sombra. Tá fudido. Quando começa com essas perguntas, eu sei que ele não sabe nada. Porque luz e sombra, ela tá ligado com forma geométrica. Uma não é nada sem a outra. Luz e sombra, ela tá conectada com a física. É a 3 dimensões, né? São as ações. Eu represento com luz e sombra e represento com forma geométrica. Como é que eu vou representar a luz e sombra se eu não consigo nem enxergar? Mesma coisa aqui, ó. Se eu não consigo enxergar a maneira correta do 3D aqui, do tubo, como é que eu vou representar a sombra? Ninguém tem dúvida? Beleza. Ó, essa aula de nariz, falei sobre luz e sombra. Essa aulinha aqui de como desenhar a mão, esse aqui foi uma aula de como desenhar nariz. Falei de luz e sombra e profundidade, que é 3D. Essa aula aqui foi de como desenhar a mão. Foi segunda-feira, né? Terça-feira. Foi terça-feira lá no Instagram. Como desenhar a mão. Falei também 3D e de luz e sombra. Tudo é assim, gente. Tudo é 3D, luz e sombra. Tudo é 3D, luz e sombra. É bem interessante mostrar isso aqui, porque muita gente achava que ele fazia a questão de luz e sombra, os pretos e o tom de cinza com o nanquim, né? Se você procurar nos canais do YouTube aí, desenhando como Alex Ross e bababá, você vai ver a galera usando tinta nanquim. Não tem nada a ver com tinta nanquim. Ele usa guache.
Ele usa guache. Pô, Daniel, mas o cara usa guache, mas ele joga tinta por cima do preto, e daí é guache? Por que eu sei disso? O cara tem canal no YouTube. A galera quer. Eu já vi vários canais, inclusive não apenas falando, desenhando. A galera pega lá um desenho da Alex Ross e pega o nanquim e começa a jogar nanquim, não tem nada a ver com o nanquim. O cara tem canal no YouTube, o cara mesmo fala, eu uso o guache, não o nanquim. Professor, estou adorando as aulas do curso, muito top. Evelyn. Quantos anos você tem, Evelyn? 13, né? Você tem 13. Com 15 anos, que série que você vai estar com 15 anos? Você vai dar aula em escolas por aí, viu? Pode acreditar. Em 15 aninhos dá para você dar aulas em várias escolas aí depois. Você pode começar a trabalhar com isso. Em janeiro, eu pretendo, pelo menos, começar a trabalhar com ilustração de novo. O que é ilustração? É venda de trabalhos, né? Venda de arte. Eu vou falar mais sobre isso, mas vai ser interessante, porque todo o conhecimento de vendas de arte, de ilustração, essas coisas, eu vou dar todo o curso também. Aí conforme vocês forem progredindo dentro do curso, já tem um módulo lá, é o último módulo. Como vender meu primeiro desenho, como vender minha arte, alguma coisa assim. Mas eu vou agregar muito mais coisas naquele módulo, já que eu vou voltar de novo. Entende? Eu vou voltar de novo de trabalho. Isso vai ser interessante, porque eu vou colocar o meu conhecimento, não apenas de arte, mas de como viver de arte. Tem gente que vive dando aula? Tem gente que vive dando aula, mas quanto mais fonte de renda você tiver, melhor ainda. Não tem apenas uma única fonte de renda, como eu sempre digo. Aí vou colocar lá os agentes que contratam, né? Os artistas. Se você tiver uns 2 ou 3 agentes, esses agentes são os que fazem, como é que eu posso dizer? O câmbio, né? Eles fazem uma ponte entre você e o comprador, entre você e uma empresa. Então eles pegam a Evelyn, olha, eu tenho um trabalho para você. Aí eles negociam. O cara tá negociando tanto, a comissão é tanto, o que você acha? Aí começa a papo, fechou o negócio, tem todo um processo explicado dentro do próprio curso, mas todos esses que eu conhecer, que eu tiver, trabalhe com eles e vou colocar todo o curso para vocês também. E com certeza vai ficar muito mais fácil para você, já que eu vou ser uma fonte de referência. Eu sou aluna do Daniel, pronto. Não é ruim nem para mim nem para você. De qualquer forma, vai ter trabalho. Trabalho não falta, né? Questão de desenho. Isso é interessante, né? Ver a galera ganhando dinheiro com isso. Até lá eu já criei um módulo mais específico sobre ilustração. Tem muito aluno que são tatuadores, né? Os que não são estão virando tatuadores, mas eu não quero colocar o curso como foco de tatuador, porque não é, na verdade não é. Meu curso é de arte, não é para tatuador. É para tatuador, é para professor de arte, é para ilustrador. Inclusive tem também a galera que faz escultura, então também serve para escultor. Pô, Daniel, você ensina desenho e escultor com o seu curso? Anatomia. Os caras aprendem a desenhar anatomia. Quem já participou do evento sabe como é que é o método. Completamente diferente do tradicional. Então, os caras realmente aprendem, né? Eles usam isso na escultura. Ross, com 2 S. Meu R é um tormento, meu R. Alex Ross. Eu só sigo 2 pessoas no Instagram, sei lá, no Instagram, e ver quem é que eu sigo. Um deles, esse cara aqui. E o curso é no estilo dele. Isso aqui, como eu disse, é uma arte dele. Então vai ter algumas artes do Alex Rosper lá, vai ter outras escritinhas. Agora, as criações eu vou colocar dentro do curso também, aí não vai ter problema. Porque quando eu for criar uma arte específica, tá no curso também. Mas aí eu vou falar, ó, melhora isso, melhora aqui, mudar aqui, você pode mudar aqui, acrescenta aquele conhecimento daquele módulo aqui, esse módulo lá. Aí cada arte vai ficar um pouquinho diferente da outra. Né? Esse aqui, por exemplo, a arte dele, aqui é todo preto. Eu vou seguir conforme o trabalho dele. Vamos supor que seja um processo diferente. Vamos supor que seja a arte dele, seja uma criação minha. E eu estou dentro do curso, aí eu vou falar, ó, aqui você pode criar uma capa de tal cor, aqui você pode criar um símbolo de fé, aqui você pode colocar um cabelo comprido,
Imagina o cabelão com o estilo do Thor aqui, assim, ó, tampando com esse jogo de luz. O do cabelo viria aqui no meio do peito dele, que, nossa, ia ficar muito top esse cabeludão, assim, com o cabelo pulado, assim, o vento batendo. Aqui o fundo, esse é um cara que é elétrico, né, mexe com eletricidade, com os raios, poderia criar vários trovões aqui em cima da cabeça dele aqui, ó, vários raios. Então, eu vou dar sugestões, ó. Lembra lá da aula sobre raios, sobre nuvens? Pega aquele conhecimento, acrescenta aqui. Vai criar outras coisas aqui também, saindo da mão dele. Volta lá na mão agora. Outras coisas aqui saindo da mão dele, com os raios e trovões. Então vai um processo criativo, não apenas cópia, porque não é te transformar num copista, né? Copista aí por aí. A intenção de transformar uma pessoa acima da média. Copista, digamos que copista está aqui, ó. Não tô, esse copista é a média. Quando você começa a criar, está acima da média, é o óbvio, né? Então a intenção é seja o criador nos seus próprios trabalhos. Mas é isso aí. Galera, mais uma vez, obrigado pela participação. O like é gratuito, não esqueça disso.